Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Estamos aí mais uma noite para a honra e glória de Deus, né? Eu quero agradecer, né, a compreensão de vocês. Ontem nós não estivemos por aqui, mas hoje nós estamos aqui para dar continuidade. Eu vou dar alguns minutos aí para que vocês possam se organizar, para que você possa pegar seu caderno, você possa pegar sua Bíblia, você possa separar aí para fazer as suas anotações. Deixa eu comentar aqui, a paz do Senhor para cada um. Compartilha lá no seu status, compartilha com seus amigos, compartilha aí com a sua família. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Uma boa noite, a paz do Senhor para todos. Nós estamos fazendo o livro de Jó, tá? Jó, nesse mês nós estamos já no capítulo 20, né, de Jó. Hoje, se tivermos oportunidade, vamos ler Jó, capítulo 20 e capítulo 21, que é a fala de Zofar e a fala de Jó. Vou dar paz do Senhor aí para Cláudia, paz do Senhor para todos. A pastora Nayara já está online, já vai compartilhar aí com os grupos nosso estudo bíblico. E se você não conhece a gente ainda, lá no YouTube nós temos todos os estudos bíblicos, seminário, temos culto, temos palavras, temos, né, várias coisas da parte de Deus para você estudar, para você aprender a estudar a Bíblia junto com a sua família, né? A intenção é que você se acostume a estudar a Bíblia, que você possa aprender a estudar com sua família, com seus filhos, que você possa estudar também sozinho, mas que possa ter aí um relacionamento diário com Deus. Lá no canal do YouTube nós temos Provérbios, capítulo por capítulo, né? Nós temos Eclesiastes e agora nós estamos fazendo Jó. Então você que não sabe ler, você que tem dificuldade de visão, você tem dificuldade de compreensão de linguagem de Bíblia, você que quer se aprofundar um pouco mais, quer saber o contexto, né, como aplicar esse texto nos dias de hoje, isso tudo a gente vai trazendo para vocês, tá bom? Hoje eu vou acompanhar na Bíblia da NVI, ó. Essa aqui é a Bíblia Slim da NVI, é uma Bíblia bem fininha, nem parece, né, que essa Bíblia é uma Bíblia completa, porque ela é muito pequenininha, mas a linguagem dela é muito boa. Então, você que tem dificuldade com as Bíblias antigas, você pode procurar uma Bíblia NVI atualizada, você pode procurar NAA, né? Você pode procurar a nova tradução da linguagem de hoje. São todas Bíblias muito boas para você poder estudar a palavra de Deus. Eu vou chamar aqui a pastora Nayara para a gente poder iniciar o nosso estudo. Não quero demorar muito aqui, porque hoje a gente tem muita coisa para estudar, né? Então, a paz do Senhor a todos, a todas. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu creio que está dando para ouvir. Hoje a internet está oscilando bastante. Aqui na nossa região hoje já choveu, já faltou energia, né? Já está dando aqueles pisca ainda de luz ainda, mas vai dar certo. Vai dar certo. Então, se a gente cair a transmissão, acontecer alguma coisa, foi a luz, viu, irmãos? A luz, a internet, alguma coisa. Mas aí a gente volta amanhã. Mas, se Deus permitir, não vai acontecer nada não e a gente vai conseguir até o final. Deixa eu dar um oi aqui para todo mundo. Hoje tem gente entrando. Olha que bênção. Bom, antes de começar o nosso estudo bíblico, nós vamos orar, né, pedir o direcionamento da parte de Deus para que você consiga entender, para que a sua mente consiga entender o que nós estamos, né, estudando e para que o Espírito Santo possa direcionar esse estudo. Então, curve a sua cabeça por alguns instantes. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, que o teu Espírito Santo possa se fazer presente neste lugar. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas. Toma essa casa, Senhor, nas tuas mãos. Toma, meu Deus, meu Pai, aonde este vídeo chegar, aonde essa live chegar, seja através de agora no ao vivo, através do YouTube, que a tua presença também possa chegar como um sinal. Pai, abre a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento para a tua voz. Fala conosco, Senhor. Repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo planejamento do inimigo, toda briga, gritaria. E que o Senhor, Pai, possa, meu Deus e meu Pai, guardar a tua palavra dentro dos nossos corações. Que nós possamos sair daqui
não como chegamos, Pai, mas um pouquinho mais cheios da Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Capítulo 20, ele tem 29 versículos, tá? Então nós estamos aí estudando o livro de Jó, já passamos ali pela etapa dos testes, né? O capítulo 1, capítulo 2 fala do teste de Jó, mas esse livro ele não se resume só à parte do capítulo 1 e capítulo 2, aonde Jó ele passa por esses testes, essas provações. Os amigos dele chegam e ele começa a dialogar com os amigos dele, aonde começa-se, né, a grande parte do livro, a troca dessas falas. Então, um amigo fala, Jó responde, outro amigo fala, Jó responde. E assim a gente vai até ali, pro finalzinho do livro de Jó. Nós já estamos agora na etapa em que os amigos estão respondendo Jó. Então, a gente viu no contexto as partes da oscilação humana, né, a parte de Jó humano. Primeiro, ele fala para a esposa numa certeza absoluta, né, ele fala, olha, tudo que eu tenho é de Deus, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele está muito certo de que aquilo que ele está passando é a mão de Deus. Só que nós passamos ali pela fase do tempo, né? Muitos acham que essa aprovação de Jó foi muito rápida, mas ela levou anos. Então, quando vai se passando o tempo, que Jó ele vai ficando, né, na questão da doença, da fraqueza, ele começa a se atormentar da noite com pesadelos, com sonhos, ele vai falando que não consegue dormir, ele vai falando que ele está muito triste. Então ele começa, a parte humana começa a falar para Deus, pedir socorro, porque ele acha que aquilo ali é o fim dele. Então ele recebe dos amigos dele um julgamento muito forte, né? Os amigos começam a condenar ele como se ele estivesse colhendo aquilo que ele plantou, né? Começa a falar dos filhos dele, começa a falar para ele confessar os erros dele para que ele seja abençoado. E Jó manda os amigos calarem a boca porque ele direciona a oração dele e o coração dele a desabafar com Deus. Ele começa a fazer orações para que Deus tenha misericórdia e se lembre que a carne dele acaba, porque ele realmente acha que esse é o fim. Então nós vamos chegar aqui agora no capítulo 20. Zofar então fala. Dinamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra e o meu entendimento faz-me contestar. Certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade, desde que o homem foi posto na terra. O riso dos maus é passageiro e a alegria dos ímpios dura apenas um instante. Mesmo que o seu orgulho chegue aos céus e a sua cabeça toque as nuvens, ele perecerá para sempre, como seu próprio excremento. Os que o tinham visto perguntarão, onde ele foi parar? Ele voa e vai-se como um sonho, para nunca mais ser encontrado. Banido como uma visão noturna, o olho que o viu não mais verá, nem o seu lugar o tornará a ver. Seus filhos terão que indenizar os pobres, ele próprio com as suas mãos terá que refazer a sua riqueza. Então aí nós vemos juntos do 1 ao 10. Eu estou aqui acompanhando na Bíblia do King James, né? Bíblia do King James Fiel. É uma versão mais tradicional dessa que a Bárbara está lendo. E quando nós chegamos aqui nesse segundo round, vamos colocar assim, né? Tivemos ali o primeiro, né? Tivemos ali a primeira fala dos três amigos, Jó respondeu os três, e agora nós vamos para o segundo diálogo de novo, onde os três vão falar e Jó vai responder. E mais uma vez, assim como na primeira, né? Que Zofar, na primeira vez que falou, ele foi muito dos três, né? Ele foi ali o mais cruel. Mais uma vez ele vai ser o mais cruel dos três novamente, porque agora ele vai acusar Jó de algo muito perigoso. Porque assim, nós temos aqui três amigos, né? Nós temos aqui três amigos com visões parecidas, né? Uma visão muito cultural, nós estamos falando muito disso, né? Que naquela época, na época ali de Jó, você que está nos acompanhando a primeira vez, é o livro mais antigo, não se tem uma data provável, mas, né, dizendo que é ali entre os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó, e naquela época o sinal da prosperidade era um dos sinais em que Deus estava com a pessoa. Então, se a pessoa fosse rica, se a pessoa fosse próspera, né, se a pessoa tivesse ali um bom lado financeiro, era um sinal de que Deus estava com ela. E aí, quando isso era tirado da pessoa, como foi tirado de Jó, de uma hora para outra, eles tinham que Deus estava punindo Jó.
E aí Jó não reconhece essa punição no sentido, olha, eu não fiz nada, né? Eu estava com a vida com Deus, eu não estou cometendo pecado nenhum, não tenho nenhum pecado escondido. Só que agora Zofar, ele vai acusar Jó do seguinte, olha Jó, já que você perdeu os seus bens, então provavelmente os seus bens foram adquiridos de forma ilícita, porque você perdeu eles muito rápido. Então assim, eles começam a apontar Jó, querendo assim, sabe, assim, arrumar um meio de entendimento, o que foi que aconteceu com Jó. Porque Jó perdeu tudo muito rápido, irmão, verdadeiramente, foi da noite para o dia, né? Foi da noite para o dia, ele perdeu tudo. Financeiramente, ele perdeu tudo da noite para o dia. Então, o Zofar, ele começa falando assim, versículo 2, portanto, meus pensamentos me fazem responder, e por isso eu tenho pressa. Então, assim, Zofar é aquela pessoa assim, olha, eu tenho tanto entendimento que eu tenho pressa para falar, eu tenho pressa para responder, eu tenho pressa para dizer, porque eles tinham bastante conhecimento, eles tinham bastante sabedoria. Os amigos de Jó eram homens provavelmente mais velhos, homens de experiência, que até então foram para consolar, e na cabeça dele eles estão aconselhando Jó também a sair dessa situação pedindo para que ele fale qual foi o pecado que ele cometeu, para que haja um conserto. E aí ele fala assim, olha, eu falo com pressa, eu tenho pressa para dizer aquilo que os meus olhos estão vendo, por quê? Porque no entendimento dos amigos, primeiro que eles se veem numa posição melhor do que Jó, né? Eles não estão passando pelas mesmas dores que Jó está passando. Então a pessoa ela já chega com aquele ar de superioridade, né? Olha, eu não estou passando pelo que você está passando, Deus está descendo a mão só em você e em mim não. E aí ele tem pressa para falar. Ele tem pressa para aconselhar. E nós sabemos que essa pressa, ela é muito prejudicial, porque as pessoas hoje, elas não respeitam o tempo do silêncio para Deus falar. Então, assim, às vezes nós oramos, né, e nós oramos e falamos, Senhor, amém, e nós já levantamos e vamos embora. Nós não esperamos Deus responder. Né? Nós esperamos Deus trazer uma resposta. Nós já oramos e nós sabemos que nem Zofar. Já oramos, estou com pressa, entendeu? De fazer, de falar, porque está muito evidente aos olhos. Então, assim, Zofar, ele não teve ali a reflexão de pensar o que ele ia falar, porque Jó responde, e aí ele vai contra-atacar o que Jó está falando, e ele não pensa no que ele está falando. Ele tem pressa para falar, por quê? Porque o que ele está julgando está muito em evidência aos olhos dele. Então, assim, ele olhou aquela situação, para ele está muito notório. E aí ele se acha ali numa conformidade, à vontade de falar na pressa daquilo que ele está vendo. E como nós erramos, irmão, quando nós tomamos esse tipo de comportamento, né? Nós olhamos uma situação e falamos, está acontecendo isso, entendeu? É por causa que você não está orando, porque você não está jejuando, porque Deus não está com você. Jó, você conseguiu esses bens ilicitamente, então Deus cobrou você, tirou, tomou os seus bens, porque você com certeza deve ter feito alguma coisa errada para ficar rico. Então, o interessante é que aqui ele está dando um entendimento assim, que olha, a riqueza ela é de Deus. Deus, se a pessoa tem a riqueza é de Deus. É tirada essa riqueza, é porque tem algum problema nessa riqueza. E aí esse entendimento de Zofar, ele é perigoso, por quê? Porque tem aquelas pessoas que pensam assim, se fulano é rico, é porque ele roubou, entendeu? Não tem como você ser rico sem roubar. A pessoa não entende que, biblicamente, Deus ele dá riqueza para pessoas. Ele não dá, irmão, riqueza para os servos unicamente dele. Ó, Deus deu riqueza para o fulano, porque o fulano é um homem de Deus, entendeu? Não, Deus dá riqueza para quem ele quiser. Às vezes a pessoa para quem Deus deu riqueza nunca vai servir ao Senhor, nunca vai reconhecer Deus como seu Salvador. E por que Deus dá? Então, porque ele quis. Ele quis dar, entendeu? E ele deu a riqueza para a pessoa. E tem pessoas que são servos de Deus, são fiéis na fidelidade com Deus, e Deus não dá a riqueza. Por quê? Porque ele não quer dar, entendeu? A soberania dele está nisso. Ele dá para quem quer, e para quem ele não quer, ele não dá a riqueza. Então, assim, só que para Zofar isso não faz sentido. Zofar tem um conhecimento acerca da soberania de Deus muito limitada. Ele fala, olha, se você tinha e foi tirado, mesmo você sacrificando, João, mesmo você servindo, se foi tirado, é porque era ilícito. Porque se não fosse ilícito, Deus não tirava de você. Então, esse tipo de pensamento que, olha, você foi tirado, é porque você não estava usando direito, é porque, por exemplo, tem pessoas que tem mães e tem pais que perderam seus filhos. Aí a pessoa vem consolar, não é porque tirou, entendeu? Porque Deus sabe se lá na frente ele ia dar trabalho para você, ou você não está criando direito, como se nós tivéssemos que ter sempre um motivo, o porquê que Deus está fazendo aquilo ali. E aí, pela pressa de ele olhar a situação, trazendo a cultura, trazendo o ensino que ele tem acerca de Deus, ele começa a acusar Jó de algo muito grave. Ele começa a colocar aquilo que Deus deu, porque a riqueza de Jó foi Deus que deu, irmão. A Bíblia fala que foi Deus que abençoou a riqueza de Jó.
Por isso que é que Deus que permite que seja tomado, porque foi Ele que deu. Então, assim, aquilo que Deus está abençoando, Zofar está falando assim, ó, tá errado, entendeu? Tá errado isso aí, tá ilícito, algo que Deus está abençoou. Aí Deus permite que seja tirado. Tá vendo por que foi tirado? Porque estava errado. Então, assim, o nosso julgamento, ainda mais o julgamento apressado, nós podemos chamar aquilo que Deus deu de maldição. Nós podemos falar aquilo que Deus está abençoando, falar que aquilo ali é uma maldição. Aquilo que está sendo bênção, aquilo que é da parte de Deus, uma ação que é permissão do Senhor, porque não está no nosso enquadro daquilo que eu acho que Deus tem que fazer, aí eu vou lá e acuso o meu irmão. Não, meu irmão, você está passando por isso, é porque você está passando, entendeu? Porque você está pecando. Porque dentro dos meus padrões, Deus não faz isso. Porque se você for parar para observar, irmão, dentro daquela cultura, não tinha como você raciocinar diferente. Não tinha como você pensar diferente. Não tinha como você imaginar, olha, Jó, Deus está te provando, mas Ele ainda te ama, entendeu? Isso é só uma prova, vai passar. Para nós hoje faz sentido, mas você tem que entender que naquele contexto histórico não fazia sentido nenhum um homem justo ser julgado, ser tratado dessa maneira. Então os amigos, o que eles estão falando, eu acho que foi em lives passadas que nós falamos, olha, o que nós estamos falando, os nossos pais falariam, ou seja, os nossos pais, as pessoas mais velhas do que nós, se estivesse aqui, falaria a mesma coisa, porque não fazia sentido nenhum, né? Eles não tinham visto nada parecido com aquilo. Então, assim, Deus, irmão, Ele não entra dentro do nosso quadradinho, sabe? Olha, Deus só age assim, Deus só faz assim, Deus só pensa assim, Deus só faz desse jeito, se não vier desse jeito, não é da parte de Deus. A gente é muito pequeno, irmão, a gente é muito limitado, nosso mundo é muito fechadinho para a gente colocar Deus no mesmo pensamento enquadrado. Então, assim, muitas das vezes nós erramos por limitação nossa. Nós somos limitados e a nossa limitação leva o nosso erro. Então Zofar, como ele está colocando Deus dentro do quadradinho dele, que ele não consegue compreender por que Deus faz isso, ele não aceita por que Deus está fazendo isso, então ele acha que o único jeito dessa situação ter é porque Jó roubou. Ou Jó tomou de alguém, Jó tomou dos pobres, ou seja, um homem que ajudava os pobres, agora está sendo acusado que o quê? Que o Jó está roubando dos pobres. Por quê? Porque não tem outra explicação. Mas eu tenho que achar uma explicação. Então, se eu ver, por exemplo, a Bárbara passando por prova, eu tenho que achar o porquê que a Bárbara está passando prova. Né? Eu tenho que saber por quê. Eu quero saber qual é o pecado que ela... Porque tudo, para nós, tem que ter uma explicação. Aí, irmão, Deus está muito preocupado, entendeu? De responder às nossas preocupações. Muito bem. E é interessante que dos 3 amigos de Jó, né, nós vemos um discurso da parte de Zofar muito pessoal e muito ofendido. E esse é um dos maiores erros que eu e você, como obreiro, nós podemos cometer quando nós confundimos o aconselhamento, quando nós confundimos o que é dom, o que é ministério, o que é o nosso ofício, com a nossa opinião pessoal. Por quê? Porque Zofar, ele é né, aí versículo 2 e 3, ele fala, olha, ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento me faz contestar. Né? Ele é um que toca muito nessa questão dos filhos, né? Ele toca muito, parece que ele sempre quer ali cutucar Jó, falar, olha, se você tivesse certo, né, você não teria perdido tudo e os seus filhos estariam aqui, seus filhos não precisariam pagar pelos erros, pelas falhas que você cometeu. E é uma visão, né, muito precipitada, porque não foi algo que Deus falou, não foi algo que foi mostrado por Deus. Logicamente que, como a Nayara falou, num contexto, né, histórico e o contexto da época, é muito natural que eles pensassem assim. O próprio Jó, nos capítulos anteriores, ele fala isso para os amigos. Ele fala, olha, se eu estivesse do outro lado, né, se eu estivesse junto com vocês e eu visse alguém dessa maneira, talvez eu também falaria a mesma coisa, porque eu entendo que nós aprendemos isso. Eu também aprendi da mesma maneira que vocês aprenderam. Eu aprendi da mesma maneira, só que existe uma diferença. Aí ele fala, eu estaria tentando ajudar, eu estaria tentando trazer ânimo, eu estaria tentando trazer consolo, eu estaria tentando, né, ser amigo de vocês. E aí ele fala, ó, vocês não são, né, como os meus amigos, vocês estão agindo, né, de forma cruel, vocês estão me esmagando. Muitas das vezes ele fala, olha, vocês estão me machucando, estão me julgando e não estão ajudando em nada, porque vocês estão piorando a minha situação. E isso é muito complicado, porque o papel deles ali, em nenhum momento, e aí eu já falei isso aqui em uma das lives,
Em nenhum momento nós vemos que Deus tem mostrado para os amigos de Jó, vai lá e fala, né? Ou vai lá diferentemente do que Deus vai fazer com Jó lá no final. Né? Deus vai falar para Jó, faz um sacrifício pelos seus amigos. Aí é diferente, por quê? Porque foi mandado por Deus. Né? E aí ele continua falando assim, certamente você sabe que sempre foi assim, desde a antiguidade. Qual que é o maior problema do nosso achismo, né? Como nós estamos comentando a respeito disso, da parte cultural. É muito perigoso essa pressa de olhar uma situação, julgar essa situação e sentenciar uma pessoa. Então, se você trabalha, aí fica aqui para os obreiros, né, da casa do Senhor, que trabalham com pessoas. Se você trabalha com pessoas, se acostume a perguntar para Deus. Não se age, né, com aquilo que nós estamos vendo. É muito engraçado porque o dom ele virou a raridade nos dias de hoje, que parece até que é uma piada, né? Nós recebemos muitos feedbacks de vocês a respeito disso, de falar, olha, vocês falam de dom, mas dom não é assim, dom é muito raro, parece que vocês falam como se fosse fácil, como se a gente achasse em qualquer lugar. Mas, irmãos, é justamente porque é raro, é que nós conhecemos o dom, é que nós temos que falar para vocês, busquem os dons porque eles são um diferencial nas situações. Na situação em que existem frases como essa, olha, sempre foi assim, os nossos pais passaram, os nossos pais fizeram. Se fosse dessa maneira, nesse pensamento, Abraão nunca teria saído da terra dele, nunca teria saído de junto da família. Por quê? Porque até essa época era costume estar com a família. Né? Foi como a Nayara falou, foi sair da caixinha, sair do quadrado do que todo mundo achava. Ele seguiu o que Deus mandou para ele. Então, assim como Abraão, Jó, ele foi a exceção. Às vezes eu e você, Deus quer fazer de mim e de você uma exceção. E muitas das vezes ele não vai nem avisar você. Ele não vai chegar em você e vai falar, então, Nayara, você vai ser a exceção, entendeu? Não, ele vai começar a trabalhar na sua vida de maneira diferente e no caminho é que você vai entender que é Deus agindo, no caminho é que você vai saber que Deus está naquela situação. Mas as pessoas ao redor vão julgar, vão falar, vão questionar, não vão entender. Por isso é importante o amadurecimento da fé. Por isso é importante que você tenha essa conexão pessoal com Deus, para que Deus possa confirmar no seu espírito se aquilo está vindo de Deus ou se aquilo tem algo errado. Por quê? Porque Jó precisou dessa confirmação no íntimo dele, no espírito e na alma dele, porque se ele fosse depender dos amigos, da esposa, da família, se ele fosse depender das circunstâncias para ele poder tirar a opinião do que estava acontecendo, ele mesmo teria falado mal de Deus, como todo mundo ali estava confundindo o que Deus estava fazendo como uma maldição. Então, foi necessário a alma dele, o espírito dele, aí eu acho isso muito bonito, porque apesar da parte humana, né, o que todos se surpreendem, né, as campanhas falam muito assim, que Jó ele não negou a fé, Jó ele não parou, Jó ele foi firme, foi forte. Não, irmãos, a parte humana dele enfraqueceu. A parte humana chorou, a parte humana queria morrer, a parte humana não via saída, a parte humana achou que ele ia definhar, mas o espírito dele, em todas as falas que nós vemos de Jó, nós vemos falas de várias maneiras diferentes, mas nós sempre vemos no finalzinho ele direcionar a oração dele, o clamor dele a Deus. Essa conexão com Deus, né? Se lembrar de que Deus está ali, foi essencial na caminhada de Jó. E aí nós vamos continuar aqui do versículo 11. O vigor juvenil que enche os seus olhos jazerá com ele no pó, mesmo que o mal seja doce em sua boca, e ele esconda sobre a língua, mesmo que o retenha na boca para saboreá-lo, ainda assim a sua comida azedará no estômago, e será como veneno de cobra em seu interior. Ele vomitará as riquezas que engoliu, Deus fará seu estômago lançá-las fora. Sugará veneno de cobra, as presas de uma víbora o matarão. Não terá gosto na contemplação dos regalos e dos rios que vertem mel e nata. Terá que devolver aquilo pelo qual lutou, sem aproveitá-lo, e não desfrutará dos lucros do seu comércio. Sim, pois ele tem oprimido os pobres e os tem deixado desamparados.
Apoderou-se de casas e não construiu. Certo é que a sua cobiça não lhe trará descanso, e o seu tesouro não o salvará. E aqui o versículo 11, ele fala, né? Os seus ossos estão cheios de pecados da sua juventude. Então, Zofar, ele começa a falar, olha, você tem pecados escondidos, íntimos, que estão aí desde a época da sua juventude, e agora está sendo cobrado. Aí ele começa a declamar, né? O que acontece com quem tem esse pecado escondido assim. O que acontece? Aí ele vai falando, só que acertar aqui que o celular tá caindo. Aí ele começa a falar, né? Olha, versículo 12, porque ele oprimiu e abandonou os pobres, porque ele violentamente tomou uma casa que não construiu. Ou seja, ele está acusando Jó, olha Jó, você oprimiu o pobre, você abandonou uma pessoa que estava necessitada, você tomou a casa de alguém, né? E essas palavras que eles estão falando aqui é palavras de acusação. Eles estão falando, a pessoa que tem pecado ali nos seus ossos escondidos. Aí eles começam a dizer o que acontece. Olha, ele não consegue se alimentar direito, o seu alimento se revolve no seu estômago, ou seja, ele vomita. Ou seja, eles começam a falar coisas de que Jó estava passando, de que estava acontecendo com Jó. Aí ele fala assim, mas isso tudo aconteceu por quê? Porque ele oprimiu o pobre, ele não ajudou o pobre. A casa que ele não construiu, ou seja, ele usurpou essa casa de alguém. Aí o versículo 20, certamente ele não sentirá sossego no seu ventre, ou seja, ele não vai ter paz. Jó, você nunca vai ter paz. Você imagine, irmão, você está na condição de Jó, passando pelo que você está passando, Deus não está falando com você, Jó está suplicando, né, ali a misericórdia de Deus em algum sentido ali, e aí chega o seu amigo e fala, então, você não vai ter sossego, você não vai ter paz, isso que você está sentindo não vai passar enquanto você não nos ouvir. E aí essa pressão psicológica, emocional que ele está passando, ele poderia muito bem falar assim, olha, tá bom, eu vou tentar descobrir o que está acontecendo. Não, Jó ouve, e depois Jó zomba. Isso tudo que eles estão fazendo aqui é reação, por quê? Porque Jó zombou do que eles estavam falando. Jó não se importou, porque dentro de Jó ele tinha essas oscilações, né? Uma hora ele tá com aquela fé lá em cima, daqui a pouco ele fala, Deus, o Senhor tá com a mão sobre mim, mas você vê em nenhum momento ele colocar em xeque Deus na vida dele ao ponto de dizer assim, olha, eu perdi o meu tempo, eu adorei um Deus que agora está sendo mal comigo, um Deus que está me abandonando, me deixando para lá. Não, ele não entende o porquê que ele está passando. Uma Bárbara falou, existem muitas campanhas de Jó, que elas são muito errôneas, irmão, é muito errado você falar uma coisa que a Bíblia não está dizendo. Olha, Jó nunca murmurou. Irmão, Jó murmurou bastante, ele reclamou muito. Ah, pastora, mas ele não murmurou com Deus, ele reclamou muito com Deus, ao ponto dele falar, olha, entendeu? Senhor, me joga logo na sepultura, acaba com o meu dia, amaldiçoa o dia que eu nasci, amaldiçoa o homem que contou para o meu pai que eu nasci, que deu a notícia. Então, assim, ele falou muita coisa. Ele falou, olha, a mão do Senhor está sobre mim. Isso só está acontecendo porque Deus está me punindo. Deus está aborrecido comigo. Deus está com ódio de mim ao ponto de me tornar inimigo dele. Então, assim, você vê essas oscilações de Jó. E todas essas partes não foram surpresas para Deus. Deus não ficou assim, ó, falei para o inimigo que ele era fiel, agora estou morrendo de vergonha, entendeu? Fiz uma propaganda do homem que está amaldiçoando as estrelas. Isso é porque a gente não chegou no capítulo, irmão, que ele ora, falou assim, Senhor, vamos acabar com tudo? Porque primeiro, irmão, aqui ele está pedindo para Deus acabar com ele. Só que os amigos perturbam tanto a cabeça que ele quer que Deus acabe logo com tudo. Ó, faça descer as estrelas do céu, entendeu? Acaba eu, acaba eles, acaba logo todo mundo, que eu não aguento ouvir mais ninguém. Isso é um homem totalmente estourado. Aí, quando nós olhamos essa parte bíblica, a gente fala assim, nossa, mas que Jó é esse? Né? Esse é um homem da fé, desse jeito? Pois é, não foi surpresa para Deus. Porque a nossa justiça para Deus, irmão, não esconde as nossas fraquezas, não esconde a nossa fragilidade, não esconde a nossa humanidade. Deus não quer que você se apresente como um super humano, uma super pessoa, uma super mãe, uma super profeta, um super servo, um super pastor. Para quê? Ele sabe que você não é assim. E aí, eu ouvi até um irmão falando assim, nossa, as pessoas de antigamente, os servos de antigamente tinham muito mais trabalho do que os de hoje e não tinha esse tanto de desistência que está acontecendo nos dias de hoje. Por quê, irmão? Porque os servos de antigamente, eles não se sobrecarregavam ao ponto dos que hoje se sobrecarregam. Por quê? Porque eles olhavam o outro irmão como um irmão. Então, assim, se você tinha um dom da parte de Deus e tinha um outro, nós éramos dois.
Agora hoje as pessoas querem fazer tudo sozinho, sabe? Eu não pode ninguém, eu não posso pedir ajuda para ninguém, a minha ovelha não pode ir para canto nenhum, é eu que resolvo, se eu não resolver ninguém resolve. E aí você se sobrecarrega de uma coisa que Deus não está te fazendo. Então assim, quando nós olhamos para a humanidade de Jó, vemos o Jó nessas oscilações que ele está passando, a gente vê um ser humano que uma hora está muito ansioso, daqui a pouco ele está muito melancólico, daqui a pouco ele já está zombando dos amigos, entendeu? Daqui a pouco ele já está querendo morrer, daqui a pouco ele quer ir para a sepultura. E aí essas oscilações é do homem que Deus falou lá no capítulo 1. Você viu meu servo fiel, justo e que se desvia do mal? É o mesmo homem. Então assim, ele não é que ele começou e caiu. Deus não faria isso. Falar e falar assim, ó, vai, aí depois que provou, falar aí, ó, tá vendo? Botei minha mão no fogo por esse homem, ó, o homem que eu botei a mão no fogo. Deus não faz isso, Deus conhece. Então, quando Deus te chamou, Ele sabia das suas fragilidades. Quando Deus te chamou para você ser um obreiro, quando Ele derramou dons, talentos, ministérios na sua vida, Ele sabia das suas fragilidades, Ele sabia das suas limitações, Ele sabia dos problemas que você teria durante a caminhada por causa do seu jeito, por causa dos seus erros, por causa das suas limitações. É por isso que ele falou para os discípulos, eu conheço Pedro, eu sei como é que Pedro é, então é por isso que eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar um outro consolador, eu vou deixar alguém com vocês, porque parece aquele clube da quinta série que Deus tem falado assim, se eu deixar vocês sozinhos, vocês tacam fogo na sala inteira, entendeu? Então eu tenho que sair e tenho que deixar alguém com vocês, não posso deixar vocês sozinhos, porque se eu deixar vocês por vocês mesmos, eu sei que vocês têm limitações, então Deus ele sabe, então quando ele te chamou, irmão, ele sabia. Quando ele chamou Moisés, ele sabia que Moisés não sabia falar direito, né? Alguns dizem que ele era gago. O Senhor sabia. Quando o Senhor chamou Abraão, o Senhor sabia que Abraão tinha alguns medos, ao ponto de que ele tinha medo pela sua vida e muitas das vezes ele não soube proteger Sara dos medos que eram dele. Então assim, quando o Senhor chamou, Deus sabia que ele era desse jeito. O Senhor sabia dessa fragilidade. Quando Deus chamou Davi, Deus conhecia o lado de Davi. Conhecia que Davi iria errar em muitas coisas, que depois o Senhor ia colocar a espada na casa dele. Mas mesmo assim o Senhor chamou. Então quando o Senhor fala sobre Jó, o Senhor sabia desse lado de Jó. Agora os amigos de Jó não conheciam esse lado de Jó. Eles não conheciam esse lado melancólico que fala, e eles não queriam ouvir. Eles queriam assim, olha Jó, eu quero que você fique calado, aceite tudo. Eles não queriam ouvir a alma de Jó. Eles não concordavam de estarem consolando ao ponto de ouvir. Então por isso que Jofá fala assim, olha Jó, isso tudo está acontecendo, sabe por quê? Porque você tomou a casa de alguém, no mínimo você entendeu, você passou a mão e Deus está te punindo, uma coisa que Jó jamais faria. Então assim, nós estamos vendo aqui pessoas que talvez eles sempre quiseram falar isso, mas aí nunca teve uma oportunidade, né? Porque Jó estava bem. Agora quando o Jó está mal, solta tudo que queria soltar de uma vez. Quantas pessoas são assim? Quando você estava no ministério, você estava bem, todo mundo te amava, parece que você não tem defeito, irmão. Até a hora que o Senhor bota você no cantinho do pensamento, também eu sabia, né, que a pastora Nayara fala demais, porque isso, porque aquilo. Aí aparecem os defeitos que ninguém tem coragem de te falar. É por isso que eu acho lindo da parte de Deus, porque Deus não esconde os nossos defeitos. O que para muitas pessoas é humilhação, não. Deus vai usar um profeta para humilhar. Não, irmão, é o jeito do Senhor nos consertar. Deus está te consertando. Quando Ele usa alguém para te arrastar, para Senhor, você viu lá o tanto de alma que eu ganhei, tanto que eu preguei, e Jesus fala assim, então, sei quem é você não te conheço. Aí você passou a vida todinha fazendo um monte de renúncia, um monte de jejum, deixou de comer um monte de coisa, de ir para um monte de lugar, entendeu? Para fazer uma obra para o Senhor, para você falar assim, entendeu? Chega lá, vai ter uma cadeirinha para mim, Jesus chega para você, então, não sei nem quem é você. Por quê? Porque você não aceitou ser corrigido. Então, isso, irmão, é uma humilhação. Agora, o Senhor te corrigir, o Senhor falar, então, como é importante você ser corrigido quando essa correção vem da parte de Deus. Porque os amigos de Jó estão corrigindo Jó, mas no olhar deles, sobre a régua deles. E todas as vezes, irmão, que nós fazemos com a nossa régua, nós erramos. Você pode acertar uma, duas vezes, mas tem uma hora que você... E quando você erra, tome cuidado, porque você pode acertar uma alma que é da parte de Deus. A alma de Jó era do Senhor. Ele falou isso para Satanás. Não toque na alma dele. A alma dele é minha. Então, olha o que os amigos de Jó estão fazendo. Estão pegando uma alma que é do Senhor e está fazendo o que Satanás não fez. Está machucando. Entendeu? Tá
tá apontando, tá julgando, né, tá criando feridas, tá criando ali mágoas numa alma que é do Senhor. Então tome cuidado, porque a alma que você pode estar tocando pode ser uma alma do Senhor. Talvez ela não tenha a cara de crente que você acha que ela tenha, talvez ela não tenha uma vida de santidade como você aprendeu, mas tome cuidado, porque pode ser uma alma do Senhor. E a alma do Senhor, irmão, Satanás não tem poder para tocar. Mas tome cuidado, que as minhas palavras podem fazer o que Satanás não faz, matar uma alma. Satanás não tem poder de matar uma alma, mas o Senhor, ele guarda os seus. Mas tome cuidado, você sabe por quê? Porque não vem escrito aqui, entendeu? Porque se você olhasse para Jó, pelo contexto da época, você jamais imaginaria que aquela alma era do Senhor. E é interessante, né, irmãos, que eles utilizam, né, aí eu destaco esse discurso de Zofar, na verdade, todos os discursos que Zofar faz, ele pega coisas que são íntimas, né, eles eram amigos de Jó. Então, ele pegam coisas dos filhos, ele pegam coisas da situação da vida de Jó, para tentar trazer um peso, uma condenação para Jó. E essa fala específica dele, ele tenta achar dentro da mocidade de Jó um erro e uma falha. E aí a gente vê muito a questão da dedução deles, né, do olhar dedutivo deles. Porque lá atrás, num dos discursos, Jó ele vai falar isso para Deus. Ele vai falar, olha, se eu pequei na minha mocidade, você está me punindo porque eu pequei na minha mocidade, então agora você está me punindo porque lá eu fui falho. Então, ele pega uma oração que Jó faz para Deus, direcionado para Deus. Jó está ali no momento em que ele está abalado, ele está desabafando para Deus as possibilidades no qual Deus pode estar pesando a mão sobre ele. Ele está reconhecendo a soberania de Deus, porque em nenhum momento ele fala que foi o inimigo. Ele está falando que ele continua fiel, ele continua íntegro, que ele não errou contra Deus. Mas aí Zofar vem trazendo um discurso, pegando aquilo que Jó desabafou. E por isso, eu destaco hoje, para mim e para você, o cuidado. Cuidado com as pessoas que você procura. Cuidado com as pessoas que você desabafa, que você coloca os seus projetos de oração. Cuidado com as pessoas que estão ao redor ouvindo aquilo que às vezes você está direcionando para Deus, aquilo que você está pedindo aconselhamento da parte de Deus. Por quê? Porque nem todos são amigos da parte de Deus. Às vezes eles são Zofar, que vai pegar aquilo que você está desabafando, vai pegar aquilo que é seu sonho, seus medos, e ele vai tentar reverter aquilo como peso, como culpa, como erro. E nem sempre vai ser, às vezes é algo da parte do Senhor, como nós falamos. Às vezes Deus está te moldando, às vezes você está num processo, né, com Deus de trabalhar. Às vezes é a mão de Deus. E aí a pessoa errada com esse tipo de informação, ele acaba ferindo, ele acaba te matando, te fazendo com que você desista de projetos, ele faz com que você desista de sonhos. Por quê? Porque simplesmente ele deduziu uma fração do que ele ouviu. Ele não é da parte do Senhor. E aí eu quero agradecer, né, numa das últimas lives nós falamos a respeito disso, né, aqui, né, na Escola Bíblica Casa de Zadok nós temos pessoas com dom, né, alguns já conhecem a pastora Nayara, a parte do dom, da parte de Deus. Nós temos aqui o pastor Reginaldo, temos pessoas obreiros da Casa do Senhor aqui, e nós abrimos esse espaço para você vir orar com a gente, para você pedir aconselhamento. É algo da parte de Deus, assim, que nós nos ajudamos, irmãos. Por quê? Porque nós vimos isso muito, né? A avó da Nayara, pastora Nelita, pastora Nega, as pessoas que tinham ministérios de oração, de dom, nós temos essas pessoas como referência de que elas oravam independente de placa de igreja. Hoje nós conversamos sobre isso, a pastora Nara comentou, falou, Bárbara, eu vi presidentes de congregações, pessoas grandes, eu vi na casa da pastora Nelita pedir conselho, pedir oração, direcionamento da parte de Deus, e não era da mesma congregação, mas sabia que ela era uma mulher de Deus, sabia que ela era uma mulher de oração. E nós estamos tendo, né, pastores, pastoras, que graças a Deus, Deus tem mostrado para eles que aqui é um local seguro, que vocês podem vir orar conosco para que Deus possa direcionar e possa socorrer. Porque nós temos visto, irmãos, igrejas sendo fechadas, igrejas sendo abandonadas. Eu acho que nós ouvimos pelo menos 4 ano passado, que fechou assim com quase 100 membros, sem nem dar explicação, irmão. Passou um culto, no outro culto a igreja estava fechada, entendeu? Só falou assim, ó, vocês se viram, entendeu? Procura algum lugar para vocês ir, porque a igreja fechou. Então, isso é um sinal de alerta para mim e para você.
O reino de Deus, ele está precisando de ajuda. Nós somos um corpo de Cristo. Que eu e você possa ser Jó, possa ser pessoas assim que ajudam. Quando é falado a respeito de Jó, na época que ele estava bem, é falado, ó, Jó, você aconselhava, você ajudava as viúvas, você ajudava os pobres, você era uma pessoa de referência, sua sabedoria era referência. Né? É completamente diferente do que Zofar e os amigos estão fazendo, estão falando, estão colocando cercas, estão colocando problemas de que, olha, você fica aí, entendeu? Porque você está impuro e a gente está limpo. Então vamos purificar você para depois você vir limpo, entendeu? Quando você estiver bom, você vem para cá. E o reino de Deus não é isso, irmãos. Nós queremos sim saber dos problemas de vocês, das dificuldades de vocês. Vamos orar juntos, temos grupo Projeto Maria Isabel, que é um grupo de oração independente, né? Se você é pastora, se você é pastor, se você tem um cargo eclesiástico ou não, se você não é de igreja nenhuma, vamos orar pela sua vida. Se você quer Deus, nós queremos Deus, é o reino de Deus. E aí você escolhe a congregação mais próxima de você, você continua congregando onde você está. Nós não estamos aqui para tirar ninguém de igreja nenhuma, irmãos. Nós estamos aqui para fortalecer o reino, para unir forças, para que você possa se fortalecer em Cristo. E aí, para encerrar esse capítulo, nós vamos aqui, versículo 21. Nada lhe restou para devorar, sua prosperidade não durará muito. Em meio à sua fartura, a aflição o dominará, a força total da desgraça o atingirá. Quando ele estiver de estômago cheio, Deus dará vazão às tremendas chamas de sua ira, e sobre ele despejará o seu furor. Se escapar da arma de ferro, o bronze da sua flecha o atravessará. Ele o arrancará das suas costas, a ponta reluzente saindo do seu fígado. Grande pavor virá sobre ele, densas trevas estarão à espera dos seus tesouros. O fogo não assoprado consumirá, e devorará o que sobrar em sua tenda. Os céus revelarão a sua culpa, a terra se levantará contra ele. Uma inundação arrastará a sua casa, águas avassaladoras, no dia da ira de Deus. Esse é o destino que Deus dá aos ímpios, é a herança designada por Deus para eles. Eu vou destacar aqui esse versículo, o último versículo, diz assim: esta é a porção do homem perverso, da parte de Deus, é a herança designada a ele por Deus. Mais uma vez, Jó está sendo chamado de perverso, né? Os dois últimos amigos chamam ele de perverso. E perverso em qual sentido? No perverso de não reconhecer, né, o seu pecado, que eles estão certos e tudo, e fala, olha, Jó, você não quer conserto. Entendeu? Você não quer conserto, você não quer se consertar, então você é perverso. E fala, então, já que você é perverso, essa é a herança de quem é perverso. Porque eles têm um entendimento muito radical de Deus. É assim, ó, se você for bonzinho, e fizer por onde, é que nem um menino bom comportado. Se você fizer por onde, você tiver boas ações, Deus vai te abençoar. Mas se você aprontar e fizer coisas ruins, Deus vai te amaldiçoar. Ou seja, a bondade de Deus, a ação de Deus, depende do seu comportamento. Entendeu? Então, assim, se você agir bem, o Senhor vai agir bem com você. Mas se você for um menino mau, né, o Senhor vai te amaldiçoar. Então, você coloca ali Deus como dependente da ação do homem. Então, ele tem esse entendimento. Olha, Jó, você está mal, né, porque você se comportou mal. Então, Deus vai agir mal com você. Ele não consegue entender que, muitas das vezes, você pode estar fazendo tudo certo, irmão. Você pode estar orando, você pode estar congregando, e às vezes as coisas não estão dando certo. Não está dando certo. E você fala, Senhor, não é possível, não é falta de oração, não é falta de fé. Vai no hospital, você vai ver muita gente de fé lá dentro, irmão. E ele está doente e ele não vai ser curado. E ele tem fé, ele acredita que Deus cura. Ele sabe que Deus cura, ele sabe que Deus, a hora que Deus quiser, ele faz o impossível e Deus não vai fazer. Então, assim, na cabeça de Zofar, Deus não é isso, entendeu? Se eu estou fazendo algo bom, Deus ele tem que me recompensar. Ele tem que me deixar eu ter uma vida boa, uma vida tranquila. Eu não tenho que passar por luta e passar por dificuldade. Se eu sou uma pessoa boa, se eu faço tudo certinho, Deus ele tem que me recompensar. É como se eu estivesse comprando a bondade de Deus, né? Olha, Senhor, eu estou sendo bom, então eu estou comprando a sua bondade. Então, Zofar tem esse entendimento das coisas de Deus, né? Olha, Jó, você está desse jeito porque você é perverso, né? E quantas pessoas, irmão, hoje, principalmente aqueles que servem
a teologia da prosperidade, que ele fala assim, olha, se você está passando por luta, se você está passando por uma situação financeira, se você está passando por uma necessidade, é porque você está em pecado. O devorador entrou na sua casa, entendeu? Alguma coisa está acontecendo, porque Deus ele não vai fazer isso com seus filhos. Então, assim, quando você começa a ler a palavra, você começa a ver, então, que aconteceu alguma coisa errada com Deus. Então, Deus não amava os discípulos, né? Deus odiava Paulo, né? Pelo tanto que ele apanhou, tanto que ele fez assim, então só não amava ele nem um pouquinho, não, né? Porque o melhor dos apóstolos, assim, o mais bem tratado foi João, que teve uma visão dentro de uma cadeia. Então, assim, ele foi o mais, tipo assim, o melhor, assim, tratado foi ele, entendeu? Então, assim, não existe isso. Então, assim, aqui também não é a teologia do sofrimento, né? Mas eu estou dizendo para você que é o seguinte, você pode estar passando por uma dificuldade, por uma luta, por uma situação. É como a Bárbara falou, por isso que somos um corpo, irmão. É por isso que Jesus ensinou, olha, orem um pelos outros, animem uns aos outros, encorajam. Você acha, irmão, que Jesus ia falar essas palavras para a gente fosse viver só coisa boa? Se eu estou vivendo só coisa boa, você vai me encorajar de quê? Você vai precisar me animar para quê? Você vai precisar usar palavras de exortação e de consolo para quê? Se está tudo bem. É porque ele falou assim, olha, vocês vão ter momentos que vocês vão precisar de serem consolados, de serem ajudados, né? De vocês se alegrarem, de vocês se esforçarem, de vocês se animarem uns aos outros. Então, se tome cuidado com esse tipo de pensamento, entendeu? Que se a pessoa está passando por isso, é a mão de Deus, entendeu? É Deus que está cobrando, entendeu? Se você está no leito, é porque Deus está te cobrando. Não, mas às vezes você só não se alimentou direito, não tomou um sol, não fez um exercício, entendeu? E você está passando mal. Não, mas isso é certo, entendeu? Você não deve estar fazendo a obra direito, Deus está te punindo. Então, esse entendimento de que Deus, ele só faz você fazer a obra por uma imposição, irmão, de uma obrigação, tipo assim, ou você faz ou você morre, entendeu? Irmão, o Senhor não fez isso nem com os servos, os discípulos dele. Ele só chegou para eles e falou assim, ó, o seguinte, quer vir? Larga cada um pega a sua cruz, me siga, quer vir? Ele não falou assim, Pedro, você vem, entendeu? Se você não vir, te afogo nesse barco, entendeu? Não, ele falou assim, Pedro, você quer vir? Que eu vou fazer você pescador de homens. Mas vem, me segue. É um convite, não foi uma imposição, não foi uma obrigação. Agora tem pessoas, irmão, que ele é tão especial, que Deus precisa tanto dele, entendeu? Que se ele não for, meu Deus do céu. Então assim, irmão, não é assim. Esse tipo de pensamento ele é muito perigoso dentro da casa do Senhor. Então você que é obreiro da casa, você que está nos acompanhando, você que trabalha com aconselhamento, você que é líder, as suas palavras, né, elas têm um peso muito grande sobre os seus liderados. Então tenha consciência disso, que você é exemplo, no sentido assim, se o Senhor te chamou, Ele te dá força para isso, mas não queira transparecer aquilo que você não é. Não queira mostrar aquilo que você não é. Veja você, Jó. Jó em nenhum momento, irmão, ele está fingindo que não está doendo. Em nenhum momento ele está falando assim, não, eu tô bem, isso aqui é só uma coceirinha, entendeu? Tô muito bem, entendeu? Tá tudo tranquilo, vocês podem voltar para casa de vocês que tá tudo bem. Não, ele está falando assim, a minha alma tá doendo. Eu tô sentindo que eu tô perto da sepultura, sabe? Ele falou assim, eu tô sentindo aqui, ó, nos meus pés, pertinho da sepultura. Ele não esconde. Mas por quê? Porque eram amigos. Eles eram para Jó se abrir, eles eram amigos de Jó. Agora pense você que é servo do Senhor. Não é porque você é servo que os seus amigos que estão no mesmo ambiente que você também são servos que nem você. E Jó, ele percebe isso. Ele fala, olha, se eu estivesse no lugar de vocês, eu não estaria agindo desse jeito. E olha que eles aprenderam as mesmas coisas. Ele fala, olha, o que vocês sabem eu sei, o que vocês aprenderam eu também sei, mas eu não agiria dessa maneira. Então, assim, como é importante? Eu tinha falado até para a Bárbara, a gente foi chamada aqui das defensoras dos dons. Graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se não tivesse os dons do Espírito Santo, irmão, não existiria igreja. Não fala para mim que nós temos capacidade humana de levar a palavra até onde ela chegou, mas nunca chegaríamos de maneira nem com a nossa capacidade intelectual, com tecnologia, nada. Se não é o Espírito Santo, irmão, para revelar, fazer a diferença, ainda mais nos dias de hoje, ainda mais nos dias mecanizados. Hoje, se você entrar aí nas redes sociais, você aprende a fazer uma pregação, sem precisar ler Bíblia, entendendo? Eles te ensinam técnicas de como você domina o público, de como você faz isso, mas nunca será igual, irmão, nunca. O Espírito Santo, ele é diferenciado. Ele trata de alma, e na alma a técnica não chega. Você pode aprender a técnica de oratória que você tiver, você não chega na alma, você chega no ouvido. Meu avô falava muito isso, pregação não é para o ouvido, é para o coração.
E é muito bonito isso, né? Porque as pessoas que aprendem diferente aprendem da parte do Senhor e Deus. Você pode falar o que você quiser. Quando vem o Espírito Santo, vem da parte de Deus. Você conhece pessoas com dom, você conhece pessoas cheias do Espírito Santo. Você pode falar que essa caneta aqui é rosa. Eu vou olhar para ela e vou falar, é azul. Se Deus falou que é azul, é azul. Você pode falar que é rosa, você pode falar que é verde, você pode falar o que você quiser. Não há mudança, não há variação da parte de Deus. E isso é sensacional, porque isso que a Nayara está falando. A palavra de Deus jamais chegaria onde ela está. Ela jamais seria guardada como ela foi. Ela jamais teria tantas pessoas que morreram na Reforma Protestante, no caminho de lá para cá. Tantas pessoas que deram a vida por uma certeza absoluta que era a presença de Deus. Até para Jesus nascer, irmãos. José, ele não faria o que ele fez. Ele não casaria com uma mulher grávida. Ele não atravessaria uma cidade para outra. Ele não fugiria de um lugar para o outro para guardar qualquer criança. Uma voz na cabeça dele, entendeu? Não. Era Deus falando com ele. Então é diferente quando nós temos a certeza. E é muito interessante, por quê? Porque quando entra, né, essa parte do ser humano, né, as bênçãos de Deus, irmãos, às vezes são diferentes do que eu acho, do que eu tenho por bênção e o que você tem por bênção. Por exemplo, para mim, para Nayara, é uma bênção você chegar com uma Coca-Cola aqui geladinha. É uma bênção. Para algumas pessoas não é nada. Existem alguns irmãos aqui que a bênção do dia deles é chegar com um cafezinho bem quentinho. Então, o que eu quero dizer para você? As bênçãos da parte de Deus, elas vão ser diferentes para mim e para você. Não existe uma fórmula secreta. Por quê? Porque como nós estamos vendo em Jó, existe a peneira do tempo. Nós falamos aqui em algumas lives passadas. Não se aconteceu tudo num capítulo só, e não foi tudo rápido. Existe um modelar do tempo. A Nayara, de 5 anos atrás, era outra Nayara. O tempo moldou ela. A Bárbara, de 2 anos atrás, não precisa nem muito longe, entendeu? 2 anos atrás. Era completamente diferente da Bárbara que é hoje. Então, por quê? Porque Deus, ele tem a profundidade da alma. Ele sabe aquilo qual eu preciso passar de muito bom e de muito ruim para forjar a alma exatamente e preparar ela para lá no futuro ser quem Deus precisa que eu seja. Então, para que eu pudesse estar hoje aqui na Escola Bíblica Casa de Zadok, existem circunstâncias que eu passei que quem olhar vai falar, não, isso não foi Deus, entendeu? Não tem como ter sido Deus, porque foi muito ruim tudo que aconteceu, ou muito bom. Existem coisas muito boas que eu aprendi e tenho aprendido, que é da parte de Deus. Eu e a Nayara somos apaixonadas por gráfica, por parte gráfica, impressão, apostila, tudo isso. Sempre fomos apaixonados por isso. Eu vejo a mão de Deus nisso. Por quê? Porque a nossa experiência com gráfica, a nossa experiência com essa parte pedagógica, faz de nós hoje uma liderança forte na Escola Bíblica Casa de Zadok. Por quê? Porque nós vamos precisar desse conhecimento para entregar a apostila para vocês, para fazer a apostila, para fazer a parte pedagógica, para fazer planejamento de aula dos cursos. Então, tudo isso, Deus moldou no tempo certo. Ele faz as coisas certas. Qual que é a maior dificuldade que nós temos como ser humano? O livro de Jó, capítulo 1 e 2, foi a única participação de Satanás. Desse tamanhozinho. Capítulo 3 até o 37 vem a participação humana dos amigos de Jó, desse tamanho. E existe ali o final do capítulo 38 ao 42, que vem Deus falando com Jó. Se inverte as coisas, se Deus falasse com Jó antes dos amigos dele vir, talvez Jó não estivesse preparado. Talvez Jó não dissesse as respostas que precisava dizer. Talvez Jó virasse e falasse assim, não, Deus, você fez essa aprovação aqui comigo, mas os meus amigos, eles estariam comigo, eles me defenderiam, ninguém ia me acusar, não, minha família está comigo. Talvez ele tivesse uma certeza absoluta de que aquilo que ele fez a vida toda ia voltar para ele. Porque ele tinha um coração bom para isso. Ele falaria, ó, se eu estivesse no lugar de vocês, eu cuidaria de vocês, eu estaria encorajando, eu estaria ajudando, eu estaria fazendo o meu melhor. Mesmo tendo aprendido tudo que vocês aprenderam. Então Deus precisa mostrar para Jó que ninguém ia ficar, que não ia ter amigo, não ia ter família, não ia ter ninguém iria acreditar. Então, existe um trabalhar de Deus nesse processo.
que molda, que forma Jó para ser quem ele é. Então, às vezes, na minha vida e na sua, talvez hoje você está passando por uma tristeza muito grande, ou por uma alegria muito grande, né? Minha avó sempre falava assim, olha, curta, né? Curta e agradeça os dias bons, porque eles são passageiros. Assim como vocês têm que saber que os dias maus, eles não duram muito tempo, porque vai vir um amanhecer, aí eles vão passar. Então, saiba guardar aquilo que tem de bom nos dias bons e guarde aquilo que tem de dia bom nos dias maus também. Porque tudo é um ensinamento, nada é em vão. Então, para mim e para você, nós vamos entrar aí no capítulo 21, ele tem 34 versículos, nós vamos lendo aí de 10 em 10 para poder, né, passar por esse capítulo. Por quê? Porque é muito redundante, né? Algumas frases, algumas falas são muito redundantes. Ele vai dizer assim: então Jó respondeu: escutem com atenção as minhas palavras. Seja esse o consolo que vocês haverão de dar-me. Suportem-me enquanto eu estiver falando. Depois que eu falar, poderão zombar de mim. Acaso é dos homens que me queixo? Porque não deveria eu estar impaciente? Olhem para mim e ficarão atônitos. Tampem a boca com a mão. Quando penso nisso, fico aterrorizado. Todo o meu corpo se põe a tremer. Porque vivem os ímpios. Porque chegam à velhice e aumentam o seu poder. Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres do medo, e a vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar. Suas vacas dão crias e não abortam. Né? Versículo 10. E aí, agora que vem a resposta de Jó, e aí ele pede para os amigos dele: olha, me ouçam, tenham paciência comigo, né, porque depois vocês podem zombar de mim, mas me ouçam com atenção. Aí ele começa um tipo aqui de afirmação, para que na época, né, no entendimento da época, era muito confronto, porque ele está falando assim: olha, o perverso, né, daquilo que eles estão chamando ele, falando o perverso, ele também vive bem, sabe? Os filhos deles também ficam bem, tem muito tempo de vida. Ele fala assim: os bois deles dão cria. Ele falou assim: eles dão cria. A vara de Deus não passa na casa deles. Então, assim, totalmente um confronto ao que os amigos estão falando. E Jó fala assim: olha, eu vejo isso. Ele falou: e quando eu vejo isso, a minha carne treme. Por quê? Porque Jó sabe que ele é fiel com Deus, irmão. E não está acontecendo isso na vida dele. Quando você vê um ímpio, né, tendo uma vida tranquila, né, e você que serve ao Senhor passando por uma prova, e você fala assim: Senhor, e às vezes você que está aí nos acompanhando, né, principalmente quem é jovem, está no começo do ministério, né, tem muitos jovens irmãos que nos acompanham, né, graças a Deus tem muitos jovens que nos acompanham, e muitas pessoas que estão ali no início do ministério, e aí a gente fala muito aqui sobre dons, e tem jovens que ficam animados: pastor, eu quero, mas não imagina a responsabilidade que é. Senta para conversar com uma pessoa que Deus usa para você ver. Todos eles têm umas costas marcadas, cara arrebentada, entendeu? Todos têm uma história de vida que pode ser fala assim: não quero não. Mas por quê, irmãos? Porque existe uma batalha, né? Exatamente por isso, porque não é que você vai ter uma vida só de lutas e tudo, não. Mas é porque existem coisas que vão colocar em xeque. Falar assim: Senhor, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena viver uma vida de fidelidade? Será que vale a pena viver uma vida de renúncia? Será que vale a pena viver uma vida de obediência? Porque você pode ter o dom, mas tem hora que você vai falar, as pessoas não vão querer ouvir, porque você não tem domínio daquilo que fala, né? Você não escolhe aquilo que fala e nem a quem escolhe. Porque hoje, irmão, todo mundo quer profetizar para o presidente, entendeu? Tem banquete, tem café da manhã, todo mundo quer. Se você chamar as pessoas para ir no culto com o prefeito, todo mundo vai. É bem recebido, é bem aplaudido, todo mundo vai. Eu quero ver quando não tem portas abertas, quando você sabe que você vai falar e não vai ser ouvido. Quando a pessoa que abrir a porta falar: não vou te receber, entendeu? Aí é que precisa do Espírito Santo para te dar força para você ir. Porque se todos os lugares abrissem as portas para você ir, né, seria muito fácil. Então, assim, tem vezes que as pessoas perguntam: mas será que vale a pena mesmo? Será que é recompensador? E essa certeza, né, a Bárbara até usou o exemplo da caneta, é que é inexplicável. Porque você sabe que não vão te ouvir, mesmo assim você vai.
Pede por você, humano, se você tem coragem de fazer isso. Pra quê, Senhor? Pra gastar meu tempo, sabe? Minha paciência, a minha saliva. A pessoa não vai ouvir, não vai mudar. Pra quê? Então, assim, qual a diferença? Então, assim, é uma certeza que o Espírito Santo te dá tão grande que o mundo, irmão, pode estar falando que é não. E se Deus falar que é assim, você luta contra aquilo. Você fala, Deus falou, entendeu? A gente tem um costume de falar na casa de Zadok. Se você olhar uma parede e Deus falar que é papelão, vai ser papelão. Não, mas todo mundo está falando que a parede é papelão. Porque, assim, ele traz à existência aquilo que não existe. Mas nós temos que crer nessa existência antes que ele faça que aquilo exista. Por isso que é a fé, o firme fundamento da fé, é você crer ainda que não exista. Então, assim, é essa certeza que o Senhor dá de falar assim, olha, vai valer a pena. E a nossa recompensa, ela não vai ser aqui. Não é que vai valer a pena aqui. Para alguns, as recompensas virão aqui. Mas o nosso grande triunfo, ele não é aqui, irmão. Então não espere recompensas humanas. Não espere agradecimentos, não espere reconhecimentos, não espere ser aplaudido. Não ache que você sempre vai ser aplaudido. Não ache que você sempre vai ser bem recebido. Então quando você olha para a vida de Jó, já está dizendo, olha, o perverso também se dá bem. Às vezes a vara de Deus não está nas costas dele, entendeu? Então, assim, a pessoa, quando ela não tem um chamado de Deus, né, ele não vai entender a vida de quem tem. Ele vai falar, não precisa disso não, entendeu? Deus não é isso tudo também, não. Não tem como você explicar. Né? Só explica quem convive e quem sabe. Então, assim, talvez você que está nos ouvindo deve estar perguntando, mas, nossa, vale a pena mesmo? Será que é compensador? Né? Será que você vê Paulo, ele tinha cidadania romana, ele não precisava passar pelo que ele passou, irmão. Ele não precisava passar as humilhações que ele passou. Naquela época, você ter cidadania romana era muita coisa. E ele falou assim, olha, sabe, eu me gasto e me deixo gastar por vocês. Eu me permito, Deus, me gastar por vocês. Porque eu sei que vai valer a pena. Só que a minha coroa da justiça não está sendo reservada por vocês. É Ele que vai me dar. Então, assim, essa certeza, quando é o Espírito Santo que te dá, você entende que vale a pena. Por mais que você não tenha. Então, assim, quando Jó, ele dá essa resposta, né, dizendo, olha, os perversos também acontecem coisas boas. Não quer dizer que está acontecendo coisa boa, que é a mão de Deus, não. Ele falou assim, o maior exemplo que ele está falando é dele. Ele fala assim, porque se você for medir, ele falou assim, o maior exemplo sou eu. Eu não sou perverso e eu estou vendo a vara de Deus em mim. E tem gente que é perversa e que você não vai ver a vara de Deus na mão dele. Você não vai ver a pessoa passar por nenhuma aprovação e nem nada. E você vai ver homens e mulheres de Deus passar. Então, naquela época, Jó ter esse entendimento era muito profundo. E é exatamente isso, né, irmãos? Para finalizar isso que a Nayara está falando, se vale a pena. É algo inexplicável, é loucura, né, para as pessoas, porque o evangelho hoje, ele acha que a recompensa ele tem que vir aqui. Então, ele acha que é o número de membros, ele acha que é o tamanho da congregação, ele acha que é o retorno financeiro, a visibilidade, ele acha tantos motivos para que se tenha uma justificativa de valer a pena fazer a obra de Deus. Hoje, nós tivemos aí, essa semana, a oportunidade, a graça, né, de ver um trabalho missionário muito longe, naquelas igrejinhas que o pessoal vai de barquinho mesmo para congregar, é muito longe para ir, né, para um culto, e eles dão tanto valor, irmãos, tanto valor em cultuar a Deus e aprender a palavra de Deus, e nem sempre, irmãos, né, como nós falamos, as bênçãos de Deus são diferentes na minha visão e na sua visão. Talvez para a sua visão é inadmissível que eles tenham uma igrejinha com chão de madeira, sem uma mesa de louvor, sem caixas de som e microfones, eles louvam a Deus mesmo no gogó, né, ali a Bíblia, e muito escasso tudo, né, mas às vezes, irmão, aquilo ali é um louvor genuíno, que a gente brinca que passa direto pro céu. Talvez o meu e o seu que está numa caixa de louvor, numa mesa de som acústica com uma iluminação muito bonita, nosso coração talvez não esteja tão rendido, né, tão agradecido, tão ligado a Deus como o coração deles estão. E aí a recompensa deles de viverem dessa forma é a intimidade que eles vão ter com Deus é diferente. A certeza, porque se não fosse assim, os discípulos não suportariam passar pelo que eles passaram, irmãos. Qual é a beleza que teve em ser crucificado de cabeça para baixo? Qual a beleza que teve ser perseguido, fugir de uma cidade para outra, correr para falar sobre o evangelho antes de ser jogado
de cima de um templo, é a certeza, né, da intimidade com Deus, a certeza de que essa terra aqui, a certeza que esse tempo aqui de 20, 30, 80 anos que você vai passar é muito pequeno, de que esse mundo aqui é muito pequeno, porque o reino de Deus, ele tá esperando lá quando Jesus voltar, quando que ele falou, olha, quando eu voltar para buscar a minha igreja, eu vou chamar vocês e vocês vão vir morar comigo, e a casa do meu pai tem muitas moradas, tem muitos jeitos da gente estar junto. E essa é a maior recompensa de todas. Por quê? Porque o que nós temos a certeza de que o que está aqui é momentâneo. Como já falou, olha, o ímpio, os touros deles não dão filhotes, a riqueza dele aumenta, às vezes ele vai comer muito bem, mas ele vai morrer. A vida dele vai acabar. E a alma dele não vai se encontrar com Deus. E ele fala num dos capítulos mais bonitos anteriores, ele fala, olha, a certeza que o meu Redentor, ele vive. Eu vou ver ele, a certeza que eu verei Deus, eu estarei com ele. Deus já tinha tanta certeza, irmãos, que num tempo que não se falava de ressuscitação, porque Jesus não tinha vindo. Eles acreditavam que morreu e acabou. Salomão, ele em Eclesiastes, ele vai falar, olha, tudo é vaidade, entendeu? Por quê? Porque o rico e o pobre morreu, acabou tudo. Então era um tempo que acabava tudo. E já vai falar, olha, eu tenho tanta fé que eu vou ver ele, que eu tenho certeza que até se ele quiser me matar e depois me trazer de volta, eu vou ver ele. Eu não sei como, mas eu sou dele e eu vou ver ele. Era uma certeza absoluta que Jó tinha. Ele não tinha dúvidas de quem ele servia. Ele servia a Deus. Ele não servia aos amigos. Ele não servia aos pais, ao que os mais velhos estavam falando. Ele não servia aos filhos que se foram. Ele não servia a esposa que estava ali do lado, né, acabada por conta, em tristeza, por conta de ter perdido tudo. Ele servia a Deus. Não existia dúvida nisso. E aí ele vai falar, versículo 11. Eles soltam os seus filhos como um rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar. Cantam apanhando a música do tamborim e da harpa. Alegram-se som da flauta. Os ímpios passam a vida na prosperidade e descem à sepultura em paz. Contudo, dizem eles a Deus, deixa-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Que vantagem temos em orar a Deus? Mas não depende deles a prosperidade que desfrutam. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Pois quantas vezes a lâmpada dos ímpios se apaga? Quantas vezes a desgraça cai sobre eles? E o destino em que sua ira Deus lhes dá? Quantas vezes o vento os leva como palha, e o furacão os arrebata como cisco? Dizem que Deus reserva o castigo de um homem para os seus filhos, que o próprio pai o receba, para que aprenda a lição, que os seus próprios olhos vejam a ruína, e ele mesmo beba da ira do Todo-Poderoso. E aí você vê Jó falando, né? O rico, o perverso, tem a sua riqueza, mas eles descem à sepultura, ou seja, ali vai ter um fim. Aí ele fala assim, né? Portanto, eles dizem a Deus, retire-se de nós, porque não desejamos o conhecimento dos seus caminhos. Então, para Jó, o perverso é quem rejeita o caminho de Deus. Olha a diferença. Para os amigos de Jó, o perverso é quem perdeu a riqueza terrena, né? Aí para Jó fala assim, não, o perverso é quem rejeita o caminho de Deus. Porque ele fala assim, porque eles têm tudo na terra, mas eles rejeitam a riqueza de Deus, então eles são perversos. Então a mentalidade de Jó é totalmente diferente. Ele fala assim, olha, pode ter aparência, né? Eles podem viver uma vida tranquila, mas eles rejeitam o caminho do Senhor. Então a ira de Deus vem sobre eles, a ira vem sobre os filhos, mesmo que eles estejam vivendo bem, a ira de Deus vem sobre eles. Então assim, esse engano que existe, né? Nossa, a pessoa está com um emprego bom, está com isso, está com aquilo, é Deus abençoando. Toma cuidado, porque aí Deus, irmão, ele é um Deus de justiça, e por causa do pecado nós éramos dignos da sua ira, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Jesus me salvou do álcool, né? Jesus me salvou da prostituição. Não, mas na verdade Jesus te salvou da ira de Deus, né? De irmos para o inferno por causa dos nossos pecados. Ele nos deu uma chance, ele nos deu salvação, né? Escreveu o nosso nome no livro da vida, já sermos chamados filhos de Deus. Então ele nos salvou para Deus, né? Nos tornou aptos a sermos, né? A chegarmos a perto de Deus. E essa parte, né, que observamos, como é lindo, porque Jó, ele falava assim, olha, eu estou só pele e osso,
E mesmo que a minha carne se desfaleça, eu verei a Deus. Eu vou ver Deus. Ele pode me matar e se ele me ressuscitar, eu vou ver Deus. Então, assim, você vê que o desejo do coração dele é ver Deus. E ele sabe que Deus não se limitava ao que ele estava passando. E por mais que fosse ensinado assim, que olha, você nunca vai conseguir ver o caminho do Senhor, porque você está desse jeito, dessa maneira, não tem como. E ele fala assim, não, o Senhor ele não vai se limitar. Eu creio, eu vou ver, né? Mesmo eu estando pele e osso, mesmo que ele me jogue na sepultura, eu creio que vou ver. Então, assim, isso é muito acima, irmão, do que era ensinado na época. Isso era muito acima do que se acreditava. E aí eu reforço mais uma vez a importância do ensino bíblico correto, porque ele te enraiza, né? O lema da nossa casa de Zadok é enraizados na palavra, porque quando você se enraiza, pode vir a cultura, pode vir as situações, está tão enraizado dentro de você, que você tem a certeza, o desejo de ver, de você ansiar pelo Senhor, que as pessoas podem ensinar errado, elas podem colocar a cultura, a música, o cinema, né, as ideologias na escola, mas se estiver enraizado dentro de você, é por isso que é importante você pai, você mãe, enraiza a palavra de Deus no coração do seu filho, entendeu? Enraiza Deus na vida dele, enraiza o amor pelo Senhor, enraiza o amor pelas coisas de Deus, porque você vai passar e vai vir uma geração, entendeu? Em que o sistema já está preparado para que ele odeie Deus, para que ele odeie as coisas do Senhor, e se não tiver algo enraizado, sabe, algo assim que prenda a fé dele ao ponto de ele bater contra isso, porque esse relacionamento de Jó, ele foi construído, e agora ele está sendo colocado à prova, porque como foi falado, ele não está sabendo que ele está sendo provado por Deus, foi sem explicação para ele, o céu sabe, o Satanás sabe, mas ele não está sabendo que foi uma aprovação da parte de Deus, de uma permissão de Deus, porque ele era fiel, né? Então assim, mas ele tem essa certeza, né, de que ele conhece os caminhos de Deus, e que para ele perverso é quem não conhece o caminho de Deus, e fala assim, olha, eu não vou pelo que vocês estão falando, porque o perverso tem ruindade, a casa dele não fica, ele fala, não, a casa fica, os filhos são bons, mas se você rejeitar o caminho do Senhor, do que adianta? É como se ele estivesse falando assim, que adianta ter uma vida boa, ter uma vida agradável, se você rejeita o Senhor? Então isso é uma reflexão que ele traz para os amigos dele. Vocês estão tendo perversidade no coração. Vocês estão rejeitando o caminho de Deus, porque o caminho de Deus é misericórdia, é compreensão, é amor, né? É os frutos ali do Espírito. Então, assim, tome muito cuidado com os nossos julgamentos, né? Porque, como eu falei no início, às vezes nós olhamos para algo e ele tem todas as características de não ser de Deus e é de Deus. E aí, por um momento, a gente pensa que não é, fulano não é de Deus, fulano não tem dom, Deus não usa. Por quê? Porque está muito diferente. Então, assim, os amigos de Jó tinham esse entendimento. Olha, Jó, você está em pecado, você é perverso. Aí Jó responde, não, eu não sou perverso, porque perverso é quem não reconhece o caminho de Deus. É quem não está no caminho de Deus. É quem não conhece o Todo-Poderoso. E ele tinha essa certeza dentro do coração dele, que ele conhecia Deus, que ele conhecia o Todo-Poderoso, ele tinha relacionamento com ele, e essa certeza não é tirada de Jó, é tirado tudo de Jó, irmão, mas essa certeza não é tirada dele, ele conhecia Deus, ele sabia quem era Deus. E é muito bonito porque lá no primeiro capítulo, né, no versículo 8, uma das coisas que o Senhor ele dá certeza para Satanás, ele fala, olha, não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Nós vamos ouvir da boca de Jó, né, num dos discursos dele, mesmo tudo que aconteceu, mesmo todo o tormento da alma, do sono, sem dormir, doente, triste, angustiado, aí ele vai falar que no versículo 16 vem assim, mas não depende deles a prosperidade que desfrutam, quer dizer, até para eles serem prósperos é Deus que deixa. Por isso, fico longe dos conselhos dos ímpios. Então ele fala, olha, se eu sei que é um homem que conhece a Deus ou que sabe de Deus, mas ele não quer Deus, né? Ele não vê vantagem em orar, ele não vê valor em orar, ele não vê valor em guardar os mandamentos de Deus, ele não vê valor em ter misericórdia, né? É aquela pessoa que se a pessoa tá no buraco, tá errada, tá falha, que a gente vê muito isso, né, nos amigos de Jó, olha, se você não quer conserto, né, então você merece tudo que está acontecendo com você. Por quê? Porque você não quer confessar que você está errado, Jó. Então tudo está acontecendo e vai continuar acontecendo. E é triste porque além de tudo que está acontecendo, o Zofar ele ainda
vai falar um discurso que ele vai colocar situações muito terríveis, vai falar, além de você passar tudo que você está passando, a tendência é piorar. Então, e essas características, né, já vai falar, olha, isso é que é ser ímpio. Isso que é ser ímpio. Nós já falamos isso, eu acho que até nas lives de Provérbios, você às vezes tem uma mentalidade que ser ímpio é aquela pessoa que não conhece a Deus, é o seu vizinho que às vezes não congrega em igreja nenhuma. Não, irmãos, ser ímpio é muito pior. Ser perverso é muito pior do que não conhecer a Deus. É muito pior do que não querer ir para a igreja. É aquela pessoa que rejeita Deus, rejeita as coisas de Deus. Ele rejeita a oração, ele rejeita servir a Deus, ele rejeita ter misericórdia do outro. Ele é uma pessoa totalmente egoísta, ele deseja o mal dos outros. Ele deseja o mal até mesmo de Deus. Então, é por isso que Jó ele fica tão magoado, porque ele é ofendido ao ponto de ser chamado de perverso. E ele não está fazendo nada contra Deus. Ele não está rejeitando em nenhum momento Deus. Então ele tem uma certeza muito grande disso. E aí ele continua no versículo 22. No versículo 21. Pois que lhe importará a família que deixará. Atrás de si mesmo chegarem ao fim os meses que lhe foram destinados. Haverá alguém que ensine a conhecer a Deus, uma vez que ele julga até os de mais alta posição. Um homem morre em pleno vigor, quando se sentia bem e seguro, tendo o corpo bem nutrido e os ossos cheios de tutano. Já outro morre tendo a alma amargurada, sem nada ter desfrutado. Um e outro jazem do pó, ambos são cobertos de vermes. Sei muito bem o que vocês estão pensando e as suas conspirações contra mim. Onde está agora a casa do grande homem? Vocês perguntam. Onde a tenda dos ímpios? Vocês nunca fizeram perguntas aos que viajam? Não deram atenção aos que eles contam? Pois eles dizem que o mal é poupado da calamidade e que do dia da ira recebe livramento. Quem o acusa, lançando em rosto a sua conduta? Quem lhe retribui o mal que fez? Pois o levam para o túmulo e vigiam a sua sepultura. Para ele é macio o terreno do vale. Todos o seguem e uma multidão incontável o precede. Por isso, como podem vocês consolar-me com esses absurdos? O que sobra das suas respostas é pura falsidade. Eu vou destacar aqui 3 versículos. E ele fala que assim, no versículo 21. Porquanto que prazer terá ele em sua casa depois que ele se for. Vou deixar essa parte. Jó, ele faz aqui, lembrando, irmão, que Jó parece muito com Eclesiastes, né? Tem hora que ele parece com Eclesiastes, e olha, irmão, que são diferenças de tempo, né? Mas o Espírito é o mesmo, né? Se comunica. Ele fala assim, quando sair, né? Quando você for, que aproveita o tempo que ele fala, porque muitas vezes o homem está na sua força, na melhor época da sua vida, né, se aproveitando de tudo, com saúde, e de repente ele vai para a sepultura. Aí o versículo 25, ele fala assim, e outro morre na amargura de sua alma, e nunca come com prazer. Né? Então, assim, Jó está dizendo assim, olha, tem pessoas que ele tem banquete, ele tem tudo, mas se a alma estiver amargurada, ele não tem prazer nenhum, ele não tem felicidade nenhuma. Você pode ver as pessoas que sofrem, né, de depressão, as pessoas que têm aquela depressão mesmo clínica, né, você conversa com ela, uma pessoa pode ter uma vida maravilhosa, filhos maravilhosos, uma casa perfeita, um emprego dos sonhos, a pessoa não tem prazer em nada. Nada daquilo ali prende, sabe? Nada daquilo ali é suficiente. E aí ele fala assim, olha, o que vai ser, né, quando se você for, a casa vai ficar aí, entendeu? Ele fala assim, a casa vai ficar, ou seja, quando você faça assim, a única coisa que você colocou tanta expectativa, você rejeitou o caminho do Senhor por coisas de que quando você partir, vai ficar aí. Né? São coisas sem valores, ou seja, se a sua alma estiver amargurada, nem comer com prazer você vai. Então, assim, Jó está pontuando coisas aqui para os seus amigos, do que é importante de verdade. Aí ele fala assim, olha, eu conheço vocês, eu sei os pensamentos que vocês estão tendo, eu sei que vocês querem falar que eu sou perverso,
Ele fala assim, mas só que perverso é aquela pessoa que não tem paz na alma, ao ponto de que ele não sente prazer em nada, ele não sente felicidade em nada. E por mais que ele tenha tudo, né? Ou seja, não foi tirado dele, não foi arrancado os filhos, não foi arrancado os bois, não foi arrancado nada, isso não é sinal de felicidade para ele. A felicidade não está garantida para ele. Então, assim, temos aqui dois contrastes de entendimento, porque os amigos estão acusando de Jó da perca física e material das coisas. Jó está falando de alma. Então, assim, sabe aquela passagem bíblica que fala bem assim, quem é da carne não entende as coisas do Espírito? Estão falando de por quê? Porque os amigos de Jó, como só pensam em coisas da terra, eles julgam pelas coisas da terra. Você não vê eles falando de alma. E Jó está falando, olha, se a alma estiver triste, nada vai ter prazer. Pode ter banquete, pode ser o que for, então o problema não está nas coisas, porque as coisas às vezes estão lá, mas ela não tem prazer, não tem felicidade, a casa está lá, mas não tem felicidade. Aí ele acusa os amigos dele, dizendo assim, olha, vocês me consolam, no último versículo 34, como então me consolais em vão? Vendo que as vossas respostas restam falsidades. Ou seja, Jó não via verdade nas palavras daqueles homens. Eles pregam bonito, irmão, mas não há verdade. Não há verdade naquilo que eles estão falando. Jó percebe, fala, vocês estão falando da boca para fora. Não tem verdade. Vocês estão falando de coisas em que o coração de vocês verdadeiramente não acredita. Vocês aprenderam. Sabe aquele negócio que a pessoa aprende, mas sem saber se é verdade, só reproduz? Então, assim, o ensino, ele não pode ser só repetitivo. Ele tem que ser aprendido do coração para você ter uma certeza da verdade. Jó, ele não tinha, talvez, o tempo de vida que esses homens têm. Esses amigos dele eram mais experientes. Mas o entendimento que ele tem acerca de Deus era muito mais maduro. E vai se amadurecer ainda mais. Você vai ver um Jó com um discurso mais maduro. Né, vai se passar um tempo, não é que ele vai acostumar com a dor, ele vai ficar mais maduro, no sentido de que ele vai querer ver a Deus, ele vai querer ver a Deus, e Deus vai se permitir ser visto por ele, através de um diálogo, e você vai ver Jó amadurecer, você vai ver um Jó amadurecido, mas mesmo aqui você consegue ver um Jó amadurecido, você consegue ver um Jó falar de alma, né, e a alma que, como nós falamos na live passada, né, a alma que é o coração, né, tinha esse entendimento, que era o coração e era os sentimentos, você vê ele mais amadurecido do que os seus amigos. Ele consegue entender de uma parte espiritual muito maior do que os seus amigos. Então, os seus amigos não conseguiam consolar Jó, por quê? Porque não era o corpo de Jó que precisava de consolo, era a alma. E os amigos de Jó não entendiam de alma, eles entendiam do corpo. Eles falavam, ó, teu corpo tá fedendo, seu corpo tá caindo, seus bois foram embora, porque é pecado, Jó, você escondeu o pecado. Eles estão falando do corpo de Jó, da situação que Jó se encontra. Eles não falam da alma de Jó, porque, como eu falei, se eles estivessem em contato com Deus, intimidade com Deus, e fossem falar da alma de Jó, eles saberiam que a alma é de Deus. Mas não, eles estão dizendo que Jó roubou, Jó só prosperou porque roubou a casa de alguém, porque eles estão vendo o físico. Eles estão vendo os pedaços de pele cair, eles estão vendo que está só o dente. É isso que eles estão enxergando. Eles não estão enxergando a alma de Jó, que a alma que é do Senhor, eles não estão enxergando. Então, você que é obreiro da casa do Senhor, cuidado. Tome muito cuidado, que às vezes você está vendo, né, o jeito da pessoa falar, você está vendo o cabelo, você está vendo a roupa, você está vendo isso, e você não está enxergando a alma. Você não está enxergando a alma, porque a alma hoje, mano, não importa mais. Outras vezes nós vamos em igrejas que as pessoas vão fazer um apelo. Olha, eu já fui em igreja que a pessoa foi falar da cantina da igreja, ele falou meia hora. Ele falou como é que fizeram o bolo, qual foi o negócio, os ingredientes do bolo, agradeceu não sei quem que deu a farinha de trigo para fazer o bolo. Na hora de fazer o apelo, quem quer aceitar Jesus? Você não quer não, né, irmão? Então tá bom. Acabou. Então, assim, qual é a expectativa? Não tem, não, mano, não vou ficar insistindo, não. Mas na hora de falar do bolo, entendeu? Da farinha de trigo, toma conta do culto, entendeu? Mas a hora de fazer o apelo para a alma, que é uma parte importante, a hora que Satanás segura, não, aí a gente não tem tempo, porque tá na hora, entendeu? Tá estourando o tempo. Às vezes a gente não diminui no louvor, não diminui, mas na hora do apelo, tem gente que fala, não, nem precisa fazer apelo, entendeu? Quem quiser aceitar Jesus, a gente não se preocupa mais com a alma, a gente se preocupa com o número, entendeu? Éramos 20, agora somos 50. A gente não se preocupa se tem alma mesmo, se são almas do Senhor. Então, cuidado para não sermos Zofar, cuidado para não sermos Bildade, cuidado para não sermos Elifaz, que está olhando a pele de Jó caindo, o cabelo se desfalecendo, está vendo os bois que for, mas eles não estão enxergando a alma, porque Jó está falando, olha, o perverso pode ter tudo de bom,
mas a alma dele não tem prazer, a alma dele não tem alegria, a alma dele não tem felicidade. A alma de Jó, irmão, ela está totalmente arrebentada de tristeza, porque ele é um pai que perdeu filhos, ele perdeu servos, ele perdeu muita coisa, mas ele falou assim, olha, eu tenho certeza que eu vou ver a Deus. A fé ele não perdeu. Ele falou assim, eu tenho certeza que nesse estado eu vou ver o Senhor. Então a alma de Jó está viva, ela tem certeza. Essa é o único, vamos dizer assim, o único, assim, o último respirar. O que está mantendo a oxigenação da alma de Jó não é que os bois vão voltar, entendeu? Não é que a casa vai ser, não. Ele falou assim, o que está me mantendo vivo é saber que eu verei a Deus. O Senhor vai me ver, o Senhor vai me enxergar além da minha dor. O Senhor vai me enxergar além de tudo isso. É isso que está me mantendo de pé. E os amigos de Jó não conseguem ver isso. Não conseguem ver isso porque eles não têm esse tipo de fé. Então, assim, tome muito cuidado quando você só enxerga números, você enxerga pessoas e você não enxerga almas. Então, assim, por causa de pessoas, a gente tanto faz ter uma como ter 10 e botar 9 para fora. Agora, se você tiver o entendimento do reino que são almas... Porque se é eu e você, se for pessoas por pessoas, nós põe Judas para fora. Se é pessoas por pessoas, nós põe Pedro para fora, que é traidor. Não é da nossa confiança, entendeu? Se traiu Jesus, não vai trair eu e você? Mas se traiu Jesus, irmão, não ia trair eu e você. Então se tome muito cuidado. Eu gosto muito, para encerrar aqui, eu gosto muito daquela passagem do livro de Atos em que eles vão escolher Matias, né, irmão? No palitinho. Eu falo que o Matias foi escolhido no palitinho. Eu acho tão linda aquela passagem, porque revela um reino, né? Porque Pedro fala assim, olha, nós vamos escolher entre aqui os critérios, né? Aí bota lá os critérios. Os critérios, na hora dele ser escolhido, irmão, não teve critério não, mas ele tá botando critério, entendeu? Ao critério, teve que ter andado com a gente desde o início, visto os milagres, visto a ressurreição, tem que ter andado desde o início. Aí surgiram 2. Você já se perguntou por que Jesus não escolheu eles 2 se eles estavam desde o começo? Jesus não podia falar assim, olha, Matias é mais crente do que o Judas, né? Porque o Judas vai me trair, o Matias não vai me trair. O Matias vai andar comigo sem cargo, sem credencial. E ele vai andar, porque essa foi os critérios que Pedro usou. Olha, teve que andar com a gente desde o início, visto os milagres, participado de todo, visto Jesus ressuscitar. Ou seja, teve que estar conosco em todos os momentos. E esses homens tiveram desde o início. Aí você imagine, irmão, você vê um Judas, entendeu? No meio do grupo e você fazendo tudo certo. É, Senhor, o Senhor preferiu ele do que eu, entendeu? Você já parou pra você, por que o Senhor fez isso, irmão? Sabe, você vê um Matias correto, sem credencial, desde o início, e você saber que Jesus bota do lado da ceia, entendeu? Dividindo o prato, um homem que ele sabia que ia traí-lo, mas não escolheu Matias. Entendeu? Então isso para mim revela o que é maior que é reino. Você sabe por quê? Porque todos nós vemos o Judas. O Senhor viu uma alma que precisava estar perto dele, porque até o último momento há um arrependimento. Judas rejeitou esse arrependimento porque ele era o filho da perdição, mas não foi falta de oportunidade, porque se fosse eu e você, nós escolheríamos o Matias. Aí você sabe o que a gente ia falar? Judas teve esse comportamento porque não estava próximo o suficiente. É porque Judas não foi crente, não andou com Jesus grudadinho, por isso que ele fez isso. Aí Jesus mostra para mim e para você que olha que tem gente da nossa escolha que vai errar, e tem pessoas melhores que vão caminhar sem credencial e vão conseguir ser fiéis, e tem pessoas que têm credencial e ele não vai conseguir ser fiel, porque não é a credencial que trata de fidelidade. Matias conseguiu, irmão, ser fiel sem credencial, sem reconhecimento. Ele não foi chamado de discípulo por Jesus, mas ele caminhou mesmo assim com Jesus. Ele viu os milagres, ele andou perto, ele ouviu as pregações, porque ele queria estar perto de Jesus. Então Jó, ele ensina isso para mim e para você. A pessoa pode ter os bens, ele pode ter a credencial, ele pode ter o que ele quiser. Se a alma dele não for de Deus, irmão, se a alma dele não tiver Deus, não tem paz nela. Não tem, e os amigos de Jó não conseguem enxergar isso porque são religiosos demais. E religiosos não enxergam a alma, eles enxergam pessoas e eles enxergam números. E isso é tudo muito bonito, né, irmãos? Porque a gente vê que mesmo colado com Jesus, mesmo andando do lado, mesmo estando ali na ceia, mesmo vendo os milagres, existem pessoas que não vai querer mesmo, não vai querer e não vai se arrepender e não vai mudar mesmo com todas as chances. E às vezes, talvez para mim e para você, nós vemos muito relatos, né, de
de machucados, de feridas que vêm daí. Para a nossa parte humana, e tenho certeza que para Jó também foi uma das maiores feridas, né? Ele vem de quem você menos espera, ele vem de quem tá do lado, ele vem de quem anda junto. E aí você pode falar, nossa, mas essa pessoa viu tudo que eu construí, essa pessoa tava junto comigo, construiu junto, botou, né, os tijolinhos junto, e mesmo assim essa pessoa não quis, mesmo assim essa pessoa não quer, né? Mesmo assim ela fala mal, mesmo assim ela vai sair. E talvez hoje seja um dia que Deus vai retirar, né, de mim, de você, todo esse peso de culpa, né, cobrir e curar essa ferida que talvez você teve, de achar que foi por sua causa, né, que foi pelas suas mãos, que foi porque você não foi o suficiente, porque você não fez o suficiente, e às vezes não. Às vezes, mesmo estando ali do lado de Jó, mesmo tendo toda a sabedoria, mesmo acompanhando a vida dele, vendo ele sendo reto, vendo ele sendo justo, vendo ele sendo íntegro, vendo ele se desviar do mal, mesmo assim, eles foram capazes de ferir, mesmo assim eles são capazes de abandonar, são capazes de julgar. E se Jesus passou por isso, né, pastora Nayara, todos nós, você vai passar por isso, vai ter momentos em que você não vai querer fazer a obra de Deus se você for pensar nesse tipo de pessoa. Você vai falar, nossa, mas o tanto que a gente ensina, o tanto que a gente fala, o tanto que a gente faz, e mesmo assim não está adiantando. Se Deus não fizer, se o Espírito Santo não fizer, irmãos, eu e você não somos nada. Eu e você não conseguimos mudar ninguém, não conseguimos fazer nada por ninguém. É por isso a importância, né, de enraizar na palavra, de ensinar, de trazer um ensino sólido, de ensinar as pessoas. A Nayara falou, olha, o momento do apelo, ele é um dos mais importantes. E aí eu chamo a atenção principalmente para os obreiros da casa do Senhor. Às vezes apelo para você só quando tem um visitante. Não é. Às vezes o seu filho que nasceu dentro da igreja, ele nunca aceitou Jesus. Ele é um frequentador de igreja. Por quê? Porque você sempre levou, porque ele sempre esteve ali, mas ele nunca aceitou Jesus. Talvez os jovens que estão ali, talvez aquela pessoa que às vezes aceitou Jesus, mas quebrou a aliança, está precisando renovar. Então dê oportunidade das crianças aceitarem Jesus, dê oportunidade dos jovens aceitarem Jesus. Sente aí vocês, nós que somos líderes, né? Sente-se com as suas equipes, né? Sente com as mulheres, com os homens, com os jovens, com as crianças. Tenha coragem de perguntar, olha, vocês sabem quem é Jesus? Vocês sabem por que vocês estão servindo? Vocês sabem por que a Bíblia é verdade? Vocês sabem o que é Espírito Santo? Identifique dentro da sua igreja se você está levando as pessoas para o reino de Deus ou se você está levando eles para serem frequentadores de igreja ou se você está levando eles para o engano. Porque às vezes eu e você, irmãos, a gente está se enganando. A gente indo todo mundo para o mesmo rumo que não vai chegar em lugar nenhum. Por quê? Porque falta a pergunta. Você sabe por que você crê na Bíblia? Você sabe por que você crê em Deus? Você sabe por quê? Faltou só essa pergunta. Sente com o seu filho, tenha coragem de ouvir essa resposta, porque às vezes não vai ser fácil. Às vezes não vai ser fácil ouvir do seu filho que ele não sabe quem é Deus, que ele não quer acreditar em Deus. Quantos pais, né, nós vemos aí hoje, ano passado tiveram casos, esse ano já teve casos de pais que mataram seus filhos porque não querem servir dentro da igreja. Não haja dessa maneira, tenha coragem de perguntar e tenha coragem de ensinar. Não, meu filho, eu cometi esse erro, mas eu vou te ensinar quem é Deus. Você sabe quem é Deus, a sua esposa, o seu marido sabe quem é Deus, sabe quem é o Espírito Santo, sabe por que acredita? Não, eu acredito na Bíblia, entendeu? Porque o meu pastor falou que tem que acreditar, então eu tenho que acreditar. Não, você sabe por quê? Se questione isso. E aí nós vamos orar encerrando e vamos orar juntos, curve a sua cabeça por alguns instantes só, para nós estarmos orando e ore junto comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia e pelo teu cuidado. Pai, quanto é valioso o ensino da tua palavra, quanto é valioso, meu Deus e meu Pai, o teu Espírito Santo nos constranger, Pai, nos mostrar que aquilo que nós acreditamos nem sempre, Pai, é aquilo que é verdade, porque as suas regras, o seu jeito, o seu querer, eles podem ser completamente diferentes do nosso, Pai. Senhor, obrigado por abrir os nossos olhos em relação ao que é ímpio, ao que é perverso. Nos ensina, Pai, a nos desviar do mal como Jó. Nos ensina, meu Deus e meu Pai, a ter um discernimento das pessoas que estão ao nosso redor.
Quantas pessoas, Pai, estão aqui nessa live, mas não têm discernimento, Pai, de saber o que vem da sua parte e o que não vem. Nos ajuda, Pai, segura na nossa mão. Nos ensina, Pai, a entender, Pai, que as tuas almas, elas valem mais, valem muito mais do que qualquer parede, do que qualquer status, do que qualquer dinheiro, qualquer recurso. Ter a tua presença, Pai, vale mais do que o mundo inteiro. Ter a tua presença vale mais, Pai, do que ter a saúde até mesmo. Pai, de que vale ter toda a segurança, Pai, ter tudo que o mundo oferece, mas perder a nossa alma. Por isso, Senhor, que hoje haja oportunidade. Aqueles que nunca aceitaram Jesus de verdade. Talvez hoje essa pessoa se lembre que ela sempre foi uma frequentadora de igreja. Talvez o pai e a mãe levou muito pequeno, mas ele nunca teve a oportunidade. Talvez nunca até mesmo, meu Deus, achou importante levantar a mão e dizer que aceita o Senhor como Senhor e Salvador. Que hoje haja oportunidade, Pai. Aceita essa pessoa, Pai. Cobre ela com teu sangue, escreve o nome dela no livro da vida. Muda, Pai, os caminhos, o direcionamento da vida dela. Ensina ela a te servir. Renova a aliança, Pai, daqueles que quebraram, aqueles que porventura, Pai, não serviam, Pai, a Ti. Não serviam verdadeiramente ao Senhor Todo-Poderoso, mas serviam a si mesmos, serviam à igreja, serviam a pessoas. Mas hoje ela deseja do fundo do coração dela, Pai, te servir. Por isso nos ensina, Pai, porque nós também queremos te servir. Coloca dentro de nós, Pai, esse sentimento de Jó, de que mesmo que tudo acabe, mesmo que os ossos definham, que Ele vai te ver. Nós queremos te ver, Pai. Mesmo que tudo passe, nós queremos te ver. Por isso não se afasta de nós, Pai. E que essa pessoa que hoje está tomando essa decisão, Pai, que ela possa permanecer até o último dia da vida dela. Que nós possamos permanecer. Não nos deixa, Pai, nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer, Pai, nos teus caminhos. Dá sabedoria aos pais, para os jovens, para as crianças, para que eles cresçam, Pai, conhecendo quem o Senhor é verdadeiramente. E eu te louvo, Pai, eu te engrandeço e eu te glorifico pela oportunidade, Pai, de contemplar a tua obra. Em nome de Jesus. Amém? Então é isso. Obrigada pela oportunidade. E que vocês possam estar com a gente amanhã, né, aí a partir das 10 horas da noite. Tenha uma ótima noite, em nome de Jesus. Um abraço para todas as carinhas. Já não está dando mais tempo da gente falar o nome de todo mundo, mas nós estamos vendo muitas carinhas aí que estão permanecendo, estão acompanhando junto com a gente esse livro de Jó. E vai até o final, viu? Até amanhã.